No estúdio da Rádio Cultura aqui conosco, tem a ouvinte do Jardim Estrela, o Marlon não colocou, ela diz o seguinte, que por causa dos buracos, tem muito buraco e tem muito barro na rua em consequência disso, e olha, choveu para deixar o Noé com inveja, né, nesse final de semana. Precisa urgentemente de asfalto nas ruas, além disso, o IPTU veio muito mais alto do que no ano passado. Ela não deixou o nome. Era uma questão que eu quero perguntar, inclusive ao prefeito Chico Brasileiro e a nós, até para fazer um comparativo, se realmente é um caso isolado, se são casos isolados e tal. Bom, se são casos, já não é tão isolados assim, né? Ou se são poucos casos, né? Se são algumas distorções. E o Enes, que reclama de tudo que for preço alto, que sempre é o nosso ministro dos valores do IPTU aqui. Agora, se o Melquisedeque, aqui de triste lembrança, estiver ainda cobrando a sombra, aí vai ficar mais caro ainda. 12h17, bom dia, prefeito Chico Brasileiro. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura. Bom dia, doutor Nelson, bom dia aos ouvintes. E, pelo visto, aí muitas perguntas já bastante antes de chegar. A gente anuncia... e que bom, viu, Chico? Eu tenho que a Rádio Cultura, eu acho que o jeito que a gente faz a coisa aqui, de forma democrática, abrindo espaço para todo mundo, e claro que o anseio da população, até a gente tem que bater nessa questão nacional, mas a gente sabe o que está pertinho do cidadão é o poste sem a lâmpada, é o buraco, é o ônibus que não está no ponto certo, é o mato, no horário, enfim, essas coisas do dia a dia das pessoas e que eles reclamam aqui. Primeiro o seguinte, Chico, tem uma visita, por exemplo, marcada, uma visita oficialmente, e eu quero te fazer essa pergunta, tá? E é a única que eu vou fazer desse assunto, porque você é prefeito de uma das principais cidades brasileiras e é do PSD. Tem uma denúncia desse cidadão da JBS, que para mim é um bandido, e eu acho que essa é a classificação que nós temos que dar para esse cara. Não tem nada de... Ele pode até ter talento para ganhar dinheiro, visão comercial, entender da banca no mundo, pode até, sabe, dar um show em nós tudo aqui. Ok, vamos respeitar esse talento dele. Mas que ele é um ladrão, ele é um ladrão. Ele é um bandido. Mas ele fala do ministro Kassab, que além do ministro Kassab ter pego dinheiro para repartir entre correligionários e partidos, enfim, para a campanha política, teria colocado dinheiro no bolso dele, pessoal, pessoa física, entendeu? E aí aquela defesa, por exemplo, que a gente sempre tem. Ora, eu sou candidato a um cargo eletivo numa determinada cidade. Vem o meu diretório e diz o seguinte: Nelson, tem 50 mil aqui para a sua campanha. Opa, muito obrigado. Né? Isso necessariamente não quer dizer que aquele que está recebendo, olha, era de propina que um bandido pegou no BNDES, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Normalmente é o partido lá na sua direção que diz, olha, manda tanto para fulano, para Beltrano, reforça no candidato que está com mais condição de ganhar. A gente sabe dessa prática do dia a dia. Mas no caso do ministro Kassab, que tem uma agenda bacana para o dia 5 do mês que vem em Curitiba, que é a migração das emissoras de rádio, eles. O que lhe pareceu essa declaração, Chico? Bom dia. Bom, doutor, já cumprimentou. Doutor Nelson, é difícil a gente opinar sobre todo esse cenário que nós estamos vendo aí no Brasil de delações. É pau de galinheiro, né? Porque, olha, primeiro, as delações, é claro que ela busca elucidar, tem que ser elucidada para ser validada, mas nós estamos vivendo uma onda de denuncismo no Brasil que hoje, para se livrar da cadeia, faz-se delação. Então, você acusa. Agora, o que comprovar, eu acho que tem que se punir, seja quem for. Não faço a defesa de ninguém, não vou fazer a defesa... São grandinhos, espertinhos. Acho que cada acusação tem que ter uma defesa. Acho que todos nós que estamos na atividade política estamos sujeitos a situações de denúncias. A denúncia não significa a culpa. Agora, se tem denúncia, tem que se investigar. O que eu acho lamentável é que se denuncia, se julga antecipadamente e muitas vezes se condena, pelo menos publicamente, as pessoas
antes de averiguar se realmente o fato é verdadeiro. Eu não estou dizendo que isso aconteceu com o Kassab ou aconteceu com A, B ou C. O que eu lamento é que virou uma onda nacional que foi político, está envolvido em coisa errada. E que houve denúncia, aquela denúncia já é uma verdade. Denúncia é uma coisa, a verdade é outra. A verdade tem que ser investigada. A verdade tem que ser... os meios, o Ministério Público, a polícia, tem que investigar realmente para mostrar que aquilo merece ser... O réu realmente tem que... tem culpa por aquilo ali. Agora, no meu entendimento, tudo tem que ser investigado. Acho que o Brasil está vivendo um momento de nós passarmos a limpo todas essas situações, de mudar o modelo. Isso tudo é culpa de um modelo político que foi construído na base da troca. Esse era o modelo, não vamos ser hipócritas, era o modelo político brasileiro, onde havia financiamentos de campanhas via as empresas. Isso ainda é resquício do financiamento de campanhas via as empresas. Então, nós temos que regulamentar um novo financiamento de campanha que tenha realmente um critério único e que não fique esses atalhos aí que a gente está vendo que está provocando muitos danos. Então, eu espero que isso seja clareado, que essas denúncias sejam todas investigadas e quem tiver culpa realmente, não culpa porque alguém diz que alguém é culpado, mas culpa a partir de uma investigação séria que realmente possa ser, penalizado. A dona Iracema do Morumbi, ela está na linha conosco, está pagando para falar conosco. Bom dia, dona Iracema. Bom dia. Tudo bem com a amiga? Tudo. Doutor Nelson, eu passei muita falta do senhor esses dias. Sabe por quê? O senhor arrumou um trabalho muito bom para o meu filho. Sério? O senhor Aonde? lembra que eu liguei na rádio, daí o senhor falou assim, já estão chamando seu filho. O senhor lembra? Me lembro. Que bom, que bom. E ele está trabalhando fichado. Tá? Uma benção. Vota em mim para deputado, que eu sou um homem ingênuo e não tenho dinheiro de ninguém, entendeu, dona Iracema? Eu vou votar para prefeito. Não. De prefeito nós temos o Chico. Deixa o Chico prefeitar. Isso aqui, mas nem por hipótese nós podemos comentar. Nós já ficamos 4, 5 anos sem prefeito, dona Iracema. Agora chega o homem uma semana e nós está falando de trocar, aí não vale. Mas eu estou brincando, é brincadeira, até inclusive eu votei nele. E agora eu vou fazer uma pergunta, doutor Nelson. Diga lá. O senhor lembra que a gente teve aí conversando com o senhor sobre aquele que mudaram nós aqui pro Caíque, aqui muito ruim pra gente ir de manhã cedo e eu tomo remédio controlado. E daí, quando era o Chico e o prefeito Paulo, nós consultava lá em cima, né? Ali perto aqui em cima, aqui perto do muro, agora me fugiu. Aqui... Pertinho de onde a senhora mora, no Morumbi? Perto onde eu moro aqui, perto do Corpo de Bombeiro aqui em cima. Certo. E agora, pra gente ir ali, hoje mesmo eu tinha que ir lá, passei mal, não consegui, porque agora eu já trabalhando e o marido também, aí eu não tenho com quem ir, e eu tô assim, ali a gente ia sozinha, doutor Nelson, ia tudo claro, tudo ia lá embaixo, é muito ruim de ir, tem mato, quando não é pro mato a gente tem que ir pro asfalto ali, e eu não sei, porque uma rua pra cima da nossa casa estão indo ali, nós mudaram pra lá. Tá. Dona Iracema, então a senhora está reclamando que a senhora ia num determinado lugar e agora mudaram para mais distante, o que dificulta a senhora, é isso? Sim, até inclusive a menina que vinha visitar eu, muito minha amiga, que vinha aqui, nunca mais veio, não veio ninguém mais. Quando era o Paulo que estava lá e o Chico, esse que está aí, né? Tinha até visita de médico aqui em casa, tudo, e agora acabou tudo. Esse aí que eu queria perguntar para o senhor e perguntar para ele que está aí, porque a gente votou nele, a gente precisa saber, né? Ok. Dona Iracema, desculpa eu atropelar a senhora, é que está cheio de ouvinte aqui, nós falamos que o prefeito Chico Brasileiro viria.
E eu espero que o prefeito avalie numa interlocução mais direta, e eu acredito até que no momento oportuno, e não deve demorar muito tempo, possa estar no ar até um programa de rádio aqui da prefeitura. Posso me antecipar nisso, né, prefeito Chico? Pretendemos. Mas antes do senhor responder a dona Iracema, que é essa questão, o senhor está a dona Nadir, também do Três Bandeiras, está na linha conosco. Bom dia, dona Nadir. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, minha amiga. Esses dias já falei sobre o nosso posto de saúde. Certo. Né? E como o prefeito está aí, eu já vou colocar ele a par, eu não sei se ele está sabendo. Mas ele sabe que creio eu que ele sabe que foi feita uma reforma e sabe a quantidade que foi gastado, quase 40 mil reais, né? E quinta-feira eu fui tomar o medicamento, igual eu falei para o senhor, que não tem nenhuma sala para poder tomar medicamento, tem que ficar aí na recepção mesmo, porque senão você atrapalha o trabalho das enfermeiras, das meninas que fazem como que se diz assim, a triagem, né? Aí tá, eu cheguei no posto, quando eu cheguei no posto eu tinha que ter levado o guarda-chuva, porque para entrar dentro do posto, corre água na porta que você tem que passar correndo. Quem aí não tá. quiser se molhar, aí sai para fora, é isso? Aí você vai para isso? a sala do médico, naquela antessalinha que tem aí, tá caindo tudo já. Molhando também, estava cheio de baldes, daquele que eles colocam para cuidado com o piso molhado. Aí cheguei até a sala do médico, doutor Nelson, tinha que levar 2 tijolos para colocar os pés em cima, para não molhar o calçado, se você tiver com um calçado que molha. Teve gente que foi com a bota 7 léguas para consultar, porque o bicho tá feio no nosso posto. Eu sei que tudo tá difícil, mas é uma coisinha de nada. O que acontece é em cima o telhado e da infiltração na laje. É coisa de nada para fazer aí. Pois é. E aí eu gostaria que ele desse uma olhadinha para nós nisso aí, doutor Nelson. Ok. Dona Nadir, muito obrigado. Que a dona Nadir está dizendo o seguinte: tem que arrumar 3 baldes, 12 cavaletes, não sei o que. Isso arruma. Agora, a telha em cima que é o difícil. É mais ou menos isso que ela está colocando. É o posto de saúde lá do Três Bandeiras, Chico. E a primeira pergunta dessa senhora, da dona Iracema, lá do Morumbi. Eu estou aqui falando porque o Chico está anotando. Diga lá, prefeito. Então, Nelson, isso é que é bom do rádio, né? Você ouve problemas que, às vezes, a gente vai deixar de olhar depois, e aqui a gente realmente consegue ter essa interação com o ouvinte. E eu estava pensando aqui assim, dona Iracema... Isso, do Morumbi. Ela deve estar falando de um problema que tiraram a unidade de saúde ali e colocaram lá para o Morumbi 2, ali na região do Morumbi 2, e ficou sem unidade de saúde. Na época nós tínhamos a unidade básica e tinha o pronto atendimento. Hoje, com essa reforma atual, infelizmente, dona Iracema, não dá para voltar à unidade básica, porque senão não consegue recursos do governo federal para a UPA ali. Então, nós vamos ter que construir uma unidade básica naquela região ali, porque realmente precisa. Ali na região do Morumbi 1, do 1º de Maio, toda aquela região. Então, nós estamos buscando recursos já no Ministério da Saúde para construir uma unidade de saúde da família naquela região ali, que realmente precisa. Mas o pronto atendimento, em torno de 2 meses, 2, 3 meses no máximo, a gente volta a atender ali, já em melhores condições, está sendo bem adequado para atender bem a população ali. Ele está em reforma atualmente. E Dona Três Nadir. Bandeiras, dona Nair. Eu queria dizer a dona Nair que realmente... Isso Nadir. Isso é urgente, assim como é urgente a Videolândia, tem várias unidades de saúde caindo aos pedaços. Temos que reconhecer isso. Então, a prefeitura tem um plano de fazer projetos, nós temos que fazer projeto, por mais que seja uma obra pequena, nós temos que fazer o projeto para não fazer uma gambiarra. Nós temos que aprovar esse projeto, buscar o recurso, mas esse ano nós queremos fazer. Eu não posso garantir isso em um mês, porque no setor público, às vezes as pessoas dizem, olha, por que não faz? É uma coisa boba. Mas você tem que fazer uma licitação, você tem que ter um projeto aprovado para reformar, para fazer tudo. Então, às vezes, demora 3 meses para todo esse processo caminhar. Mas, às vezes, Chico, também, eu compreendo o que está dizendo, mas, às vezes,
Tem a história de uma telha quebrada. Não, duas isso telhas sim, a quebradas. manutenção, mas pelo visto aí não é só isso. Eu acho que todo o telhado vai ter que ser trocado. Ah, entendi. Porque não adianta, não é uma telha, se está vazando tanto assim, provavelmente, agora, claro, nós vamos mandar, dona Nadir, revisar, mandar uma equipe fiscalizar. Se for um problema pequeno, vamos resolver. Agora, se for uma necessidade de trocar tudo, essa história de não ter uma sala de aplicação de medicação, isso é ruim. Ou seja, nós temos que ampliar, aí tem que ter um projeto, então não dá para prometer que nós Até vamos porque fazer. se a injeção for na nádega, a questão da privacidade já foi, né? Já foi, pois é. Mas antigamente, doutor Nando, a gente pegou sala de ginecologia que não tinha porta. Ah, pelo amor de Deus. Lá em 2005 a gente recebeu assim, né? Então... Agora, você recebeu elogios por conta da primeira ouvinte, a dona Iracema, dizendo que no teu tempo até visita do médico... essas visitas nós estamos reprogramando. Esse ano nós queremos avançar nisso para voltar. O Chico, tem o seu Urbano na linha, ele é morador ali do Boici. Seu Urbano, bom dia. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Doutor Nelson, eu moro aqui nas imediações da Rua Antônio Raposo com a Santos Dumont. Certo. Ali, o senhor sabe, foi feita uma ponte e foi desviado o rio. Então, ficou um Z ali. E a vazão, colocaram a sapata ainda dentro do leito. Agora veio a Sanepar, colocou uma tubulação por baixo da ponte dentro do rio. Então, não dá vazão isso aí. Só esse mês teve 2 alagamentos aqui de grande proporção. Ah, colocaram obstáculo ali, né? A água não flui normalmente, né? Não flui porque não tem passagem para água, para enxurrada. Certo. É a última ponte do rio, que liga Antônio Raposo que liga Antônio Raposo. Certo. Sabe? O prefeito Chico Brasileiro está anotando aqui. Enquanto isso, eu quero registrar que o Edson do Coapar 3 ligou e comenta... falou do Temer, já é sabido que o empresário da JBS comprou $1 bilhão antes e tal. Esse cara tem que ir para a cadeia, viu, Edson? Tá? Tem que ir para a cadeia. Um vigilante ligou aqui e informa que foram furtados 500 quilos de farinha da vaca mecânica. A câmara, que está lá instalada, filmou tudo. E é possível ver 3 veículos levando a farinha. Bom, aí a polícia tem que ir no encalço. A Guarda Municipal já está atuando nesse caso. Já está atuando, viu? Tá atuando. O vigilante. Porque daí se tiver placa, é abuso demais, né? Tem que pegar e prender. Mas tem que prender mesmo, Tem né? que prender, Mas tem que como é que vai prender. roubar a farinhazinha ali da vaca mecânica? É brincadeira. Essa interferência do rio aí, Chico... Nós vamos mandar a equipe da Secretaria de Obras observar isso e conversar com a Sanepar. Nós sabemos que tem uma obra da Sanepar aqui e nós vamos entrar em contato com a Sanepar para ver essa situação, que realmente está provocando danos ali à comunidade. A temperatura em Foz do Iguaçu é 21,7. É uma temperatura, digamos, civilizada para uma segunda-feira. Diga, Dante. A Isabel, do bairro Boa Esperança, ela quer saber como fica a questão das creches, inclusive a do Caique do Porto Meira, que segundo ela está abandonada. E aí nós temos os assaltos às creches, né? Os furtos. Sim, Só uma delas foram 6 vezes esse ano. E como que a gente vai lidar com essa falta de segurança? Não, nós estamos licitando os alarmes novamente, porque tem problemas de alarme que já não funcionava, que está lá só para faz de conta. Então, nós estamos licitando os alarmes e estamos fazendo um novo plano de acompanhamento através da vigilância patrimonial da Prefeitura, para proteger o patrimônio público. Não é só as unidades de saúde, teve unidade sábado arrombada lá no São João. Creches, enfim. Agora, em relação ao funcionamento, nós estamos com um plano agora, até o mês de junho, que nós possamos abrir aí em torno de... Nós iríamos abrir 1.000 vagas. Esse era o plano. Mas tem muitas crianças na fila de espera que precisa tempo integral, doutor Nelson. Então, nós vamos abrir, digamos, no início de junho, até o aniversário da cidade, nós vamos abrir a creche ali, o CEMEI do Jardim São Paulo, a Rubem Alves, uma creche nova. Nós vamos ter ali 260 crianças em tempo integral. Então, isso é uma boa notícia já nessa área. Essa do Porto Meira, nós vamos priorizar, estamos colocando algumas reforminhas que precisa para abrir novas salas, mas todas as salas ali também serão ocupadas. Só que tem que fazer adequações em cada sala. Então, nós estamos também licitando para fazer as adequações e vamos abrir essas vagas também na região do Porto Meira. Não serão todas vagas tempo integral.
Nós não conseguimos de imediato isso, mas vamos abrir vagas no Morumbi também em tempo integral, no Jardim São Paulo. Vamos construir uma creche nova agora, vamos licitar na Cidade Nova, na região de Três Lagoas, ali no 1º de maio, outra creche nova no Jardim, ali na região do Jardim São Roque, nós vamos precisar, uma região que cresceu bastante, e também no Jardim Cataratas. Então, essas 4 creches novas serão construídas através da licitação, para que nós possamos, aí, a partir do ano que vem, aí sim, ter vaga suficiente. Mas, Chico, me perdoe, deixa eu ver se eu entendi bem. Nós tínhamos o ano passado, mais ou menos nessa época do ano, um levantamento de uma demanda de 2.000 e tantas crianças, dependendo do atendimento e tal, e aquela questão que pegaram creche até as 11 da manhã, não sei por que hora que sai a mãe do serviço, que hora que ela volta para o serviço, quem é que apanha a criança. Que a lei... Ou seja, o tipo do restaurante que fecha para o almoço. Pois é. A lei diz que tem que colocar a criança meio período. Essa é a garantia. Inclusive o Ministério Público não exige a creche tempo integral. Exige meio período. Então, o que é que se observou? Para resolver essa exigência, colocou tudo meio período e resolveu. Sim. Só que criou um problema para a população. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Vamos criar novas vagas e vamos começar com essas 260 vagas tempo integral, que será ali na região do Jardim São Paulo. Agora, nós vamos fazer todo um levantamento social para priorizar aquelas famílias realmente que trabalham, enfim, todo um trabalho social para identificar as prioridades. Então, doutor Nelson, nós não vamos conseguir criar vagas tempo integral imediatamente, mas vamos, pouco a pouco, cada região da cidade, nós vamos ter uma creche que atenda tempo integral, uma grande creche, para atender realmente essas necessidades. Ótimo. O senhor Urbano ligou novamente, ele quer saber qual é a providência. Senhor Urbano, eu vou responder aqui pelo prefeito Chico Brasileiro, se eu entendi o seguinte: a questão do Boicílio vai imediatamente caminhar, inclusive, para a Sanepar, porque tem equipamentos da Sanepar ali instalados. Exatamente. E é constatada a interferência no fluxo normal da água. Junto com a Secretaria de Obras do município. Agora são 12 horas e 38 minutos, a temperatura é de 22,2. Está na linha, Nélia, eu sei que você está com coceira na língua, mas a dona Rosalba, do Campos do Iguaçu, ela está na linha conosco. Bom dia, dona Rosalba. Bom dia, doutor. Diga lá, minha amiga. Eu precisaria falar com o nosso prefeito. Opa, pois Bom não. Dia, Diga. Bom dia. Olha, prefeito, eu estou com um problema seríssimo, eu não durmo mais. Eu gastei 2.700 e até emprestei dinheiro para fazer 30 centímetros da rua para a entrada da minha casa. Porque está acontecendo o seguinte, a minha casa é a 769, é a última na beira do rio ali da rua Amazônia, para baixo do jornal Primeira Linha. Foi feito assim, naquela prisão daquele senhor lá que fez aquela ponte. Para terminar rápido, eles fizeram tão mal feito que as bocas de lobo é tão pequena que não dá 4 dedos de altura. E as águas não entram. Ela vem do jornal Primeira Linha e do Copar lá de cima. E se encontra em cima da ponte, passa por cima da ponte e desce para as casas do lado do jornal Primeira Linha, porque a descida é para aquele lado. Sorte nossa que não fizeram o pave de mais ou menos 5 metros de pave. Ela abriu o buraco, porque ela não tem onde ir. Ela entra nas casas do lado esquerdo e do lado direito ela desce para o meio do... Agora não tem mais mato porque tiraram. As máquinas entrou. Então, se põe a pave ali e erguer, então ela do lado esquerdo ela entra em todas as casas. Ok. Porque não tem escorramento para cima e nem para o outro lado de cima. Ok. Dona Rosalba, muito obrigado pela sua participação. O Dante está aqui do meu lado. De uma feita, saiu eu, o Dante e a Cida para ver as obras do compadre Reni Pereira. Que ele estava anunciando obra para tudo quanto é lado e tamanho. Uma que nós vimos foi essa aqui. E você lembra que eu disse, isso aqui não vai demorar. Olha, eu não entendo nada de estrada, muito menos de ponte, entendeu? Sem passar, evidentemente. E aí a gente enxergava que ia dar bobagem em relação a fluxo de água, sabe? Mal colocado, né? Um remendo, um ranho, como dizia minha mãe. Enfim, mais um probleminha para a Secretaria de Obras, Chico. Nós vamos pedir para a Secretaria observar isso. Doutor Nelson, tem situações que nós estamos identificando em toda a cidade. Eu fui ver vários pontos de alagamento a semana passada
Assim, o que fizeram com o nosso povo é um desrespeito, assim, absoluto. Isso em todos os bairros, viu? Todos os bairros. Se a gente for em Três Lagoas, na Vila C, no Porto Meiro, todos os bairros têm esses problemas. Isso aí é mais grave, porque era uma obra que poderia ter resolvido e eles criaram um outro problema. Então, nós vamos ter que revisar todas essas obras, vamos ter que refazer, vamos ter que aumentar. Quando se trata de uma obra que você coloca inadequadamente, né? Uma manilha que deveria ser de uma polegagem muito maior. O sujeito Aí você coloca menor, você vê o custo para refazer tudo isso. Nós estamos levantando, só para a gente desviar a água do rio, a água ali da região, das galerias ali na região do São Luís, só para aquele ponto de alagamento em torno de R$1,5 milhão de reais. Olha, é difícil, nós temos na cidade inteira esses pontos de alagamento. Então, eu quero, assim, dizer que não é um problema fácil de resolver. Nós vamos ter que buscar ajuda do governo federal. Aliás, fui a Brasília semana passada, um dos pontos onde fui buscar ajuda foi no Ministério das Cidades, para que nós possamos apresentar recursos e conseguir apresentar projetos e conseguir recursos para melhorar o nosso sistema de galerias de drenagem. Nós temos que melhorar isso urgentemente. O povo está sofrendo, todos os bairros sofreram com esse alagamento esse final de semana passado e durante o meio da semana, quinta-feira de semana passada. Todos os bairros, doutor Nelson. Então, isso não será resolvido imediatamente, eu tenho que informar isso, porque isso depende de muitos recursos, são obras feitas no passado, e, aliás, há muitos anos, estou culpando o A, B ou C, infelizmente não prepararam a cidade para essa questão da drenagem de água, infelizmente. Agora, 12h42, Enes. Pois é, prefeito, a gente sabe que muita coisa foi retida durante esse período aí negro, né? Que nós passamos todos, né? Desde vagas de creches, as escolas com problema, telhado com problema de toda ordem, galerias pluviais, estradas, enfim, tudo um problema sério. Mas há aquelas, prefeito, que além das pessoas que cometeram, a maioria ainda está solta, mas elas estão presas no sistema pecúlio. Eu cito aqui apenas um que eu estou me lembrando agora, que é a Estrada Velha de Guarapuava, Felipe Vancher, né? Não só ela, mas todas aquelas que estão paradas em função de um processo judiciário, aquela coisa toda, por malversação do dinheiro que foi destinado a essas obras. Como é que eu sei que faz pouco tempo que se tomou o corpo da situação, mas como é que elas estão sendo, digamos assim, encaradas pelo senhor? Enes, nós assumimos a prefeitura 3 semanas hoje. Nessa terceira semana, nós abrimos um processo licitatório para fazer uma auditoria em todas as obras, começando pelas que estão paralisadas. E também as que foram concluídas. Porque as que foram concluídas, digamos que era para colocar 7 centímetros de asfalto, colocaram 3, 4, houve um dano ao patrimônio público. E nós temos que pedir ressarcimento desses recursos às empresas. Então, essa auditoria vai identificar todas, mas principalmente as obras paradas. Dentre as prioridades, mas prioridade número 1, estão a Avenida Andradina, que falta muito pouco para concluir, e a Felipe Vancher, que é uma obra maior, inclusive com recursos depositados. O recurso está lá, está depositado. Mas nós não podemos continuar a obra se nós não temos parâmetro para continuar. Daqui a pouco, se a gente fizer uma bobagem, continuar uma obra com a mesma empresa, tudo, aí vão dizer, olha, o Chico fez um acordo, um esquema com a empresa, eu não vou fazer isso. Então, nós vamos fazer a auditoria vai identificar o que está errado, o que tem que ser feito, nós vamos fazer tudo em concordância com o Ministério Público Federal para que nós possamos resolver de uma vez por todas. Então, eu espero essa licitação sendo feita, o trabalho sendo feito de auditoria. Eu não gosto de dizer tempo, porque no serviço público, o tempo às vezes atrapalha a burocracia. Né? Você faz uma licitação, vai dar deserto, ninguém aparece, você tem que refazer. Então, mas nosso desejo é que em 3 meses a gente conclua esse trabalho para retomar essas obras. Nosso plano é esse.
se não houver nenhum embaraço no meio do caminho. 12h45, alguém no WhatsApp, Dante? Tem um ouvinte aqui, prefeito, falando sobre a guarda e a questão da falta de vigias nas creches, né? Ele acha que a guarda está com um serviço desfocado, né? Ele acha que a guarda deveria fazer mais esse serviço de cuidar o patrimônio do município do que, por exemplo, o serviço de polícia, né? Como até fiscalização a contrabandistas. Eu concordo que nós temos que repensar esse papel da defesa do patrimônio público. Nós perdemos muito isso, né? Realmente a Guarda tem feito um papel, mas também tem feito por quê? Porque nós não temos efetivo policial na cidade. Então, ou você desprotege o patrimônio público ou desprotege o cidadão. Que a Guarda está cumprindo um papel de polícia hoje. Verdade. Então, nós temos que entender isso. Quando a gente tira uma viatura de estar circulando no bairro, a gente está desprotegendo o cidadão. Então, nós temos que ter essa harmonia, proteger o cidadão e proteger o patrimônio público. E é isso que vamos procurar readequar esse trabalho da Guarda Municipal. Bom, senão não vai sobrar tempo. E a viagem a Brasília, Chico? Muito positiva. Infelizmente, no último dia aconteceu toda aquela crise, né? Isso... Mas, assim... Eu acho que Foz precisa, doutor Nelson, tudo o que eu senti, eu visitei vários ministérios. Nós precisamos recuperar a nossa credibilidade. Você tem uma ideia, eu cheguei em 2 ministérios, o da educação e o das cidades, buscando fazer casas para o nosso município. Fui pedir 2.000 casas. Nós estamos aí com famílias, né? Ao Deus dará. Ao Deus dará. E aí, nos 2... eu fui atendido, mas que bom, o senhor é prefeito de Foz do Iguaçu? Eu disse, sim, eu sou prefeito de Foz do Iguaçu, apresentei o meu cartão. E aí disseram, é porque nós temos várias pendências aqui, precisamos que vocês resolvam urgentemente. E todos eu tive que contar a história, o que é que passou com o município, pedi um tempo de 3 meses para a gente colocar as coisas em ordem. Porque lá eles não sabem a nossa história. Lá está o seguinte, eles abrem uma tela do computador, e está lá, vermelho, Foz do Iguaçu, recurso bloqueado. Por isso, por isso, por isso. Então, nós temos que fazer um trabalho de recuperar a credibilidade, porque senão, chega um projeto de Foz do Iguaçu e já engavetam. Porque a cidade perdeu a credibilidade. Então, nesse momento, não é só em Brasília, por isso que nós estamos tomando essas medidas. Recuperar a credibilidade hoje é ponto fundamental para a administração municipal. Fundamental. Por isso que nós estamos anunciando alguns cortes, algumas medidas emergenciais, no sentido de reequilibrar despesa e receita, para que nós possamos pagar a quem deve. Pagando a quem deve, nós vamos ter quem forneça para a prefeitura. Porque hoje tem situações aí que tem, digamos, edital aberto para fazer alguns serviços de saúde e não tem quem queira fazer. Não tem confiança. Não tem confiança. O que nós estamos garantindo, o prazo que era de 60 dias para pagar o fornecedor, nós estamos reduzindo para 20 dias. Então, forneceu o serviço. Isso, digamos, um serviço de saúde. Presta o serviço durante o mês, nós vamos pagar até o 20º dia do mês seguinte. Porque tem que fazer auditoria, tem que levantar tudo, conferir tudo, mas certificou a nota, nós vamos pagar. Então, esses recursos do IPTU agora serão canalizados, doutor Nelson, justamente para a gente terminar de pagar. Nós estamos devendo ao Costa Cavalcante, aqueles 6 milhões, nós pagamos 2 agora, estamos devendo 4 ainda. Vamos pagar com o dinheiro do IPTU. Estamos devendo ainda recursos do hospital. Vamos terminar de pagar esses recursos do hospital. Vamos terminar de pagar fornecedores que estavam lá há meses sem receber. Então, colocando a casa em ordem, eu tenho certeza que a cidade vai voltar a andar, vai ganhar credibilidade e logo, logo, nos 100 dias, eu quero anunciar, se Deus quiser, nós vamos anunciar que as contas estarão equilibradas e que os fornecedores voltaram a fornecer serviço para a prefeitura, vender serviço para a prefeitura e nós normalizarmos o serviço público. A nossa meta agora é normalizar o serviço público. Normalizar compras, normalizar pagamentos, colocar a casa em ordem. Nós não podemos deixar que a população saiba disso. Nós temos contas a pagar
E não quero aqui discutir, que na justiça nós vamos discutir, mas nós temos que pagar os hospitais, temos que pagar as clínicas, temos que pagar os fornecedores, temos que equilibrar todas essas contas da prefeitura para voltar a investir. Então, esse ano é um ano de ajuste, é um ano de organizar a casa. Eu peço paciência, eu sei que realmente tem situações que não podem ficar para o ano que vem. Um exemplo. Nós temos, doutor Nelson, 60 mil pessoas esperando por uma consulta com um especialista. 60 mil, claro, não são pessoas, porque tem uma pessoa que precisa de um oftalmo, precisa de um gastro, mas 60 mil consultas a serem realizadas. Mais de 10 mil exames a serem realizados, que estão na fila. Desses 10 mil exames, 2.130 são de gestantes. Nossa. Que precisa fazer um ultrassom. Um ultrassom. Teve gestante que teve o seu filho aí, mãe que teve o seu filho, não fez um ultrassom. Não fez exame de pré-natal. Chico, Então, desculpa te interromper. O secretário de Saúde, até onde você está sentado aí, ele deu um dado que meio que me arrepiou. O índice de mortalidade infantil, digamos assim, ele subiu, né? E se comparado aos demais municípios, teve municípios até que diminuiu ainda mais, outros se mantiveram dentro daquele percentual aceito por Organização Mundial de Saúde, etc, etc. Você acha que alguma coisa pode estar ligada a esta falta de atendimento? Totalmente. Que crime, hein? Totalmente. Doutor Nelson, nós assumimos a saúde em 2005. O índice de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos era 15,8 por cada 1.000 nascidos vivos durante o ano. Nós fizemos um trabalho de prevenção durante 8 anos e entregamos em 2012 com 9. 9 era um índice internacionalmente aceito, absolutamente aceito. O Paraná hoje está alcançando uma média de 9,5. Hoje, houve uma evolução muito boa no Paraná. E Foz do Iguaçu regrediu e alcançou a casa dos 15 novamente. Nossa Senhora. Ou seja, tudo que foi feito em 8 anos, em 2 anos destruíram. Destruíram, porque não teve essa política de prevenção, de acompanhamento. Você imagine um risco, se a mãe não tem um pré-natal, ela não sabe se aquela gestação é de alto risco. Aí é risco para a mãe e para o bebê. Então, o que fizeram realmente com nossa saúde, doutor Nelson? Olha, 60 mil consultas, 12 mil exames, 5 mil cirurgias a serem realizadas. Então, para mim, isso é a prioridade número 1 hoje. Não tem outra prioridade. Eu sei que tem buraco, eu sei que nós estamos fazendo a operação tapa-buraco, eu sei que a gente precisa fazer galerias, porque isso também incomoda a vida das pessoas, as casas, tudo. Agora, não dá para deixar esse quadro da saúde. Nós vamos destinar, do IPTU, já determinamos a Secretaria de Saúde, fazer todos os cortes possíveis. Mas 10 milhões de reais nós vamos investir do IPTU para fazer um grande mutirão e resolver, pelo menos resolver essa agonia, esse sufoco dessa fila de espera que nós temos aí. A Thalita do Centro, ela está perguntando, prefeito, o processo seletivo para o cargo de atendente de farmácia, alguma coisa o senhor tem a dizer? Nós pedimos já a abertura, só que o nosso índice de folha não está permitindo. Entendi, não tem dinheiro para pagar. Nós estamos esperando sair o IPTU para poder equilibrar, aumentar, entendeu? A nossa receita e equilibrar, está dentro do limite prudencial. Tá ali no quadro, batendo no 52, Chico? Não, chegou em 53. Ixi, então cuidado. 53, por isso que... O que tem que ser dito é o seguinte, viu, Thalita? O que o prefeito Chico está dizendo é o seguinte, o município, ele tem pela lei de responsabilidade, da responsabilidade fiscal, um limite do que entra dentro de suas receitas, ele tem um limite para pagar funcionários, seja concursado, seja nomeado. Entendeu? E aí é o seguinte, mas e daí se não tiver? Primeiro degola os nomeados e depois até os concursados, conforme for a situação. Esse 53%, doutor Nelson, foi em função, primeiro, do IPTU, porque geralmente entra em abril. Como não entrou o IPTU em abril, então nós fechamos o quadrimestre, os 4 primeiros meses, sem essa receita.
Então, elevou o nosso gasto com o pessoal, porque está relacionado à receita. E segundo, porque houve uma despesa com o Hospital Municipal, que essa despesa hoje é de um recurso que vem do Estado. Então, nós mandamos para a Câmara para alterar essa fonte orçamentária e, ao fazer essa alteração, nós voltamos ao patamar dos 50 pontos. Aí nós podemos chamar o teste seletivo e concurso. Agora, Chico, eu sei que não é hora, porque não tem como planejar isso. Mas assim como a gente vem nos últimos anos, eu venho observando que a gente fica ali entre o 49, o 52 e o 53. Por que não ficar entre o 42 e o 45, o 46 e fazendo um planejamento para que esses solavancos que muitas vezes decorre da economia nacional, né? A região acaba sempre sofrendo, os municípios, por quaisquer razões, eles sempre têm lá os seus percalços, mas pelo menos tem uma certa folga e tal, para não pensar, né? No caso de uma necessidade, não posso contratar não sei o que e tal, né? Isso no longo prazo, Nelson, nós temos que chegar nesse nível. O ideal é que a gente nunca ultrapasse os 50%, nunca, nunca, nunca. A dona Nadir, eu gosto de me fazer de prefeito às vezes, vou até responder pelo Chico. A dona Nadir do Três Bandeiras, ela está ligando e comenta que os carteiros passaram entregando carnês do IPTU pelo bairro, mas não me entregaram o dela. Ela gostaria de saber como proceder, onde está. Liga para a auditoria, para a secretaria? Na Secretaria da Fazenda, né? Liga na Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda. Nós vamos passar o número já em seguida, até do número. Certo. 3521-1610, é isso, Cida? Isso, pode ser. Esse número é da secretaria. Dona Nadir, 3521-1610. E qualquer coisa, daí a senhora... Porque a dona Nadir, ela é uma espécie de correspondente nossa lá. Que bom. E aquela senhora do lixo também, por favor, se tiver novidade, também a senhora ligue para nós aqui. Daí, eu acho que é o primeiro... Aproveitando o IPTU, doutor Nelson, eu queria informar assim... Todos os casos que sejam pontuais de alteração de valores, o reajuste foi o da inflação. Certo. Do ano, foi 7 ponto... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Fora disso, o cidadão pode pedir revisão. Ou seja, houve alguma alteração no imóvel ou então houve algum erro. Então, teria que entrar porque o reajuste mesmo foi só a inflação. Agora, tem que explicar à população que isso é feito no ano anterior e lançado para o ano seguinte. Então, nós temos que avaliar tudo o que foi lançado, não estou dizendo aqui que houve erros, nada, mas se houve alguma situação que realmente o cidadão diga, olha, está errado isso aqui, entra com pedido de revisão, urgentemente. Chico, tem algum refis, alguma coisa aí à vista ou não? Nós temos que primeiro... Pegar a gaita que tá Agora sim, doutor, nós vamos fazer refis, não para esse... Isso sim, não. Isso tá nós queremos, por isso estamos pedindo às pessoas que paguem dia seu IPTU ou parcele, se não puder pagar à vista tem 10% de desconto. My case. Quem não puder, parcele em 7 vezes. Agora, o passado, nós vamos fazer refis. Inclusive, nós estamos estudando uma forma de refinanciar aqueles que fizeram o refinanciamento e não conseguiram pagar. É a última chance, doutor Nelson. É a última chance. Nós não podemos, todo ano, estar fazendo refis. Eu acho que isso desrespeita a pessoa que paga em dia e depois o município faz um refis com 100%. Mas tem uns enforcados aí. Não, isso é verdade. Sempre tem um aproveitador, isso é verdade. Por isso que nós vamos abrir o refis agora... No mês de agosto, nós vamos já mandar a lei para a Câmara, julho para agosto, e vamos abrir o refis, sim. O que a gente quer pedir à população é que aproveite esse refis agora, faça o seu parcelamento, para que a gente evite ajuizar e ir para a justiça, porque é obrigatório hoje em dia, doutor Nelson. Não é que o gestor queira, não é que o Chico brasileiro queira. A Secretaria de Fazenda é obrigado a mandar para a Justiça aqueles casos, então depois é ruim para o cidadão, então nós vamos dar essa oportunidade agora com esse refis que iremos fazer esse ano. Ô Chico, a gente já tem matéria gravada sua aqui, mas eu queria que você fizesse um resumo da ópera em relação às medidas que você está anunciando como economia
E a Josita do Jardim São Paulo, ela está comentando que o neto dela, viu, dona Josita, estava na fila da saúde, aí disso que você está dizendo, e se ela precisa se cadastrar novamente. A secretária Inês, ela deu uma resposta para nós aqui. Ela disse o seguinte: por favor, nós não vamos fazer aquele negócio de dizer o seguinte, por qualquer razão, perdeu a vez, nós não vamos jogar lá como último, né? Então liga na Secretaria de Saúde, que é o que ela pediu, que tem lá um bem bolado para como resolver essa situação, segundo a secretária Inês, no posto, né? Ou vai no posto. Ah, falar nisso, eu quero repetir, eu fui vacinar aqui no posto Presidente, fui bem atendido, tá? Isso é bom, é bom. Não, porque tem que elogiar quando precisa. Do jeito que eu fui linguarudo aqui quando não fui atendido, agora eu tenho que agradecer. Aliás, as moças ali que atendem, elas são amigas do Samir. Mas embora, então, deixa eu fazer uma reclamação. O pessoal aqui da região está reclamando que não tem mais um médico no posto aqui do Parque Presidente. Era uma médica cubana conhecida, inclusive amiga do Samir, que volta e meia ele vai por ali. E que o pessoal daqui gostava muito dela, que a consulta era demorada, ela perguntava bem, era do Mais Médicos, né? Isso. E daí com descredenciamento, e agora com credenciamento novamente, né? Mas está sem a médica. Nós vamos receber agora 8 novos médicos desses cubanos, porque os cubanos, 3 anos eles têm que ir embora. É um acordo Brasil-Cuba. Então tem que renovar Tinha que ser renovado. Senão vira residente do Brasil. Pois é. Até o Brasil, estrategicamente, formar mais médicos, tem que ser renovado isso. Chico, e também ser flexível, fazer um bem bolado e dizer assim, quem pedir cidadania para nós lá, eu acho que nós vamos dar, hein? O seu caso vai ficar meio brabo, mas... O problema é que a família fica lá. A família fica lá. É uma coisa... Não, mas na diplomacia dá para dar uma diminuída agora... Né, Fidel de saudosa memória e tal, já fazemos aqui um bem bolado para ele e tal. Chico, então, o resumo da ópera, diz para nós o que você significativamente está anunciando como contenção de despesa. Doutor Nelson, os encargos especiais, a gratificação que eu tenho para servidores públicos, isso não é salário, nós não vamos mexer em salário, certo, claro. São gratificações de funções, né? A prefeitura estava comprando licenças prêmio. O servidor, a cada 5 anos, tem direito a 3 meses de licença prêmio. Nós estamos suspendendo isso porque realmente é oneroso, não temos condições nesse momento de pagar. Certo. Porque isso não é uma obrigação legal. Alguém vai ter que fazer o trabalho do ausente e ele se ausentar. Exatamente, e temos que indenizar. A compra de férias também, estamos suspendendo isso como uma forma de economia. As horas extras, hora extra e hora plantão em torno de R$700 mil mês. Então, nós vamos reduzir drasticamente essas horas extras. Mas como dizia minha mãe, Chico, tem boi na linha aí nesse valor. Estamos reduzindo drasticamente, só vamos deixar o essencial e aquilo que for bem fiscalizado. Então, vamos reduzir drasticamente. Então, essas medidas todas, doutor Nelson, vai dar em torno de R$1 milhão por mês de economia. R$1 milhão. E esse dinheiro vamos investir na saúde. Principalmente na saúde. Deixa eu... 13h03, claro que eu deixo, Henrique. Só um segundinho, prefeito. Nem tudo é tristeza e reclamação, né? 10 de junho está aí, né? E tem umas coisinhas aí que a gente ouve, desfile no CTG Charrua, não sei mais o quê, Belezas 1000 na... Já pensou o Chico de bombacha dentro do CTG? Pois é. Mas lá tem japonês com bombacha, por que não pode ter um paraibano? Quer dizer, não. Agora, desfile no CTG Charrua, prefeito? Pois é, e isso tá em estudo lá com a equipe do cerimonial. Não deixa acontecer, Chico. Isso está em estudo com a equipe do cerimonial. Nós pedimos, doutor Nelson, eles já tinham planejado isso, nós pedimos para que fosse feito um estudo chamando as escolas para realmente ver se tem condições. Porque se for colocar em risco todo o desfile, mesmo que seja mais oneroso, vai ter uma economia em fazer no Charrua. E também leva a comunidade lá para onde está sendo a feira do município. Eu acho que essa integração seria boa. Agora, se for realmente colocar em risco as condições de fazer um desfile decente, aí nós temos que reavaliar. Eu pedi hoje uma comissão para fazer essa avaliação, para que a gente possa tomar a decisão de hoje até amanhã. Eu acho que a nossa autoestima, Chico, passa por algumas
por algumas coisas que são emblemáticas. O nosso desfile, eu sei que tem o 7 de setembro, e com todo respeito ao Dia da Pátria, claro, e tal, mas, como quem diz, o nosso desfile do nosso município, no nosso aniversário, vamos fazer um, sabe, eu acho que é um jeito até de a gente... Não, isso nós começar... temos. Eu sei que às vezes as pessoas até reclamam, olha, o gasto poderia... Mas, gente, também não podemos suspender uma festa como a festa do município. Não dá para fazer isso. Não dá para não vamos fazer misturar com o que não deve ser não dá, misturado, né? né? Então, esse aí tem um planejamento, tem um orçamento já para isso. Todo ano é feito o orçamento. Nós não vamos retirar esse orçamento da Secretaria da Fundação Cultural. Ao contrário, vai ser feito, vai ser realizada a fartal, vai ser realizado em melhores condições, vamos fazer o possível para fazer uma fartal. Eu acho que isso aí é autoestima nossa. Nossa estima. Isso aí, o povo também tem que receber os impostos que eles pagam em forma de cultura. Claro. Isso é saúde, é educação, mas também é cultura, né? Então, Chico, eu vou agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Volte sempre. Eu tenho em off 30 segundos para conversar contigo. Não se arranque assim. Amanhã nós voltamos com o Contraponto da Cultura. Obrigado ao prefeito, obrigado pela audiência. Amanhã nós voltamos.